Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu estou de volta, para quem havia perguntado, né? Depois desse tempo todo sem atualizações aqui no canal, finalmente eu tive o impacto e o interesse assim necessário para estar fazendo vídeos novamente, porque o pop brasileiro está fervendo. Nesta semana a gente vai ter o lançamento duplo da Anitta, então é um momento que me inspirou bastante e me fez querer voltar, querer falar disso. E embora o lançamento esteja bem próximo, nunca é tarde, né, gente? Pra gente comentar e fazer aquele bom aquecimento dos lançamentos da Anitta por aqui, ok? Então bora lá, porque tem muito material pra gente comentar sobre Case Case e I Used To Be da Anitta. Bom, gente, faltam apenas 2 dias para o lançamento deste combo de singles que será lançado pela Anitta, dando continuidade aos trabalhos do Funk Generation, que é o novo álbum dela, e também continuando a história iniciada em Funk Rave. Esta informação do lançamento foi liberada após o pré-save ter atingido a meta, né? A Anitta vai liberar 4 surpresas sobre esses lançamentos e a primeira foi aí a data com o cronômetro, né, que está disponível lá no site do pré-save. A de hoje, que hoje é dia 15, ainda não foi liberada e terão ainda mais 2 surpresas até o dia do lançamento. Então, muito agitado esse lançamento, lembrou bastante o de Funk Rave, que veio no mesmo marketing ali de pré-saves, mobilizando o fandom e tudo mais. Então eu achei bem interessante, porque isso instiga e estimula também as pessoas a propagar, né, a questão do lançamento e a data do lançamento. E assim, a Anitta tá bem misteriosa em relação a tudo que envolve o projeto. Ela soltou muitas informações rápido, né, em relação ao jeito que vai ser lançado, a estratégia, né, o single duplo, formando uma trilogia de singles, que foi até algo que eu tinha chutado lá na análise de Funk Rave, quem lembra, né, gente, aquela capa com os 3 discos ali, indicando que seriam 3 partes, foi um dos meus acertos daquela análise, e de fato vai acontecer. Então ela soltou ali que vai ser chamado de A Favela Love Story. Todo mundo ficou confuso na hora que esse título chegou, sem saber se era uma troca do nome do álbum, né, Funk Generation, para A Favela Love Story. E foi muito difícil, pelo que eu percebi, das pessoas entenderem que se tratava de uma história dentro do álbum. Apenas isso, né? Eu vi muitas pessoas achando que seria o nome do álbum, outras achando que seria um IP e depois seria transformado ou inserido no álbum. Desta maneira, até aceitável, né, a interpretação, mas de fato é só uma divisão ali dentro do álbum, porque vai contar uma história que vai se passar num ambiente específico, uma história que tem início, meio e fim, né? E terão novos singles também fora desse conjunto, né, de 3 singles. E essa confusão também se dá muito por conta dos portais, que também não conseguiram interpretar definitivamente do que se tratava o título, né? E muitas matérias foram criadas falando cada hora uma coisa, né? Que era um EP, que era um álbum, que mudou o nome, que isso e aquilo. Então assim, gente, compreensível, mas agora tá tudo claro como vai acontecer. E assim, não passa disso, né, gente? É só mesmo um títulozinho para esse enredo aí que ela criou, inicial para a divulgação dos primeiros singles. O que é muito inusitado para o nosso mercado, mas internacionalmente isso já é bem consumido, né, gente? Muitas histórias começam no primeiro single e continuam na sequência, né? Por exemplo, It's Like That, da Mariah Carey, que continuou em We Belong Together. E também essa estratégia foi adotada pela Beyoncé no I Am Sasha Fierce, onde ela fez vários lançamentos duplos, né? Se eu não me engano, todos os lançamentos daquele álbum foram feitos assim, duplamente, né? Mostrando o lado A e o lado B do álbum, no caso, né? Inclusive a Beyoncé começou muito bem com If I Were a Boy e The Single Ladies. E o intuito dessa estratégia é justamente um teste de mercado, né, gente? Aqui, se sair melhor, vai receber mais investimento, vai receber mais divulgação, vai receber mais verba, né? Inicialmente, ambas as músicas geralmente recebem o mesmo tratamento, porque até então não se sabe qual vai engajar mais, né? Mas a intenção não é que as duas virem grandes sucessos. A intenção é que isso seja um medidor para alavancar a música certa. E eu já tenho até em mente como isso vai se desdobrar, porque
Na carreira da Anitta isso já aconteceu outras vezes, né? Quem lembra de Veneno versus Medicina, e também de Fake in Love e Envolver. Pois é, vai ter sempre as pessoas que vão preferir uma mais que a outra, né? Mas o bom é que a gente vai receber 2 músicas dentre muitos futuros lançamentos aí da Anitta e a gente sai ganhando. Bom, gente, o primeiro contato com esses singles, né, com essas músicas, foi numa entrevista que a Anitta deu para um canal no YouTube, num quadro chamado Hot Ones, e nele a Anitta passou um perrengue ali, experimentando algumas pimentas e tudo mais, e ela soltou, assim, os títulos das 2 músicas. A gente tá acostumado a receber depois de um bom tempo de trabalho mais outro e tudo mais, mas nesse caso foi um fervor mesmo, porque movimentou completamente o que estava parado desde Funk Rave. E eu me lembro de ter assustado com o título de I Used to Be a Whore, que ela falou no início, né? E eu fiquei muito feliz que depois o título final foi I Used to Be, não revelando ali que é whore, né? Porque no caso poderia soar negativamente, né? E comercialmente também. Então eu gostei que ela omitiu, né, essa informação do título, para não se precipitar, vamos falar assim, porque ambas as músicas parecem ser picantes e parecem ser, assim, bem explosivas. No caso de I Used to Be, a Anitta fez uma brincadeira aí na internet que movimentou, que gerou polêmica, foi controversa, que é aquela coreografia. Gente, mas essa coreografia não é oficial, né? Ela prontamente já soltou oficial, que é muito boa, lembra muito a Anitta do início da carreira, parece um reboot da Anitta, né? Porque a gente já viu ela posando uma coreografia assim, uma coreografia leve, divertida, fácil. Então foi envolvente demais e eu me senti nostálgico neste ponto. Já a Kazy está um pouco de escanteio neste momento, eu sinto isso. Pode ser que muitas pessoas já tenham a preferência por ela pela prévia, mas eu sinto que ela tá um pouco ali escondida, tá um pouco subestimada na minha visão, porque o pessoal tá achando que é uma música inferior a Used to Be, mas eu acho que tem um potencial tanto quanto, não é à toa que elas estão juntas. Então eu acho que Kazy vai ser uma surpresa total e a gente vai pagar pra ver. Essa era da Anitta tá sendo bem polêmica, né, gente? Tudo que ela solta mexe com a nostalgia, mexe com o sentimento patriota da pessoa, a bagagem, né, da pessoa, do brasileiro. Tá mexendo bastante com o nosso espírito brasileiro e eu acho isso muito positivo, porque eu acho que tem muita gente que não tem noção do que se trata o Brasil ou tá numa bolha específica e não enxerga que tem outras realidades. Então, esse trabalho da Anitta tá longe de ser uma representação do Brasil. É uma representação da vida dela, de uma história da vida dela, de uma história que ela quis contar. Pode ter acontecido com ela, pode ser que não, pode ser uma inspiração que ela teve naquele ambiente. Mas assim, gente, tá muito claro que é um recorte do Brasil e tá sendo bem trabalhado, né? Nos materiais de divulgação, que foi o que gerou muitas polêmicas, a gente tem ali, né, essas artes que me remete muito aos anos 2000, que muito provavelmente é quando a Anitta era adolescente, né, e ela provavelmente tinha um diário, ou caderno de anotações, ou fazia colagens. Eu mesmo tenho 6 diários e todos eles são com figuras, são com colagens de fotos minhas, de artistas e tudo mais, com coisas bem bregas assim, mas que naquela época eu achava tendência. Então eu gostei, eu me vi representado. Então assim, gente, pra mim isso basta, né? Porque se a gente se vê, se a gente se identifica, é isso que vai nos atrair para aquele artista, e não é à toa que a Anitta tá atraindo uma multidão, como sempre, há mais de 10 anos aqui no Brasil. Olha, gente, a arte bem divertida, mostrando assim várias prévias, vários momentos dessa história, ela de noiva, em outros
Em outros cliques tem ela detonada depois do casamento, não sei porquê, parece que é um cárcere, ela vai ser sequestrada, alguma coisa assim. Tem muitas imagens do clipe de Casa e Casa que ela tá super sensual, super colorido, é um vídeo muito bonito. E tudo aqui nesta mesma capa. Então foi uma ideia bem bacana, é uma ideia que inclusive está muito popular na América Latina. Karol G, o Bad Bunny, muitos outros têm usado essa estética mais de colagens, anotações, remetendo a um cunho mais intimista, mais pessoal. E a Anitta tá fazendo também, então tem um pouco de surfar na onda, né? E também tem um pouco de originalidade, porque tá a cara da Anitta. Eu só espero que o Funk Generation não tenha essa pegada, essa estética, porque eu acho que vai funcionar e está funcionando muito bem para esse recorte do álbum, dessa história, esse trio de músicas. Mas pro álbum, eu gostaria tanto de uma coisa mais sofisticada, de uma coisa mais popstar internacional, sabe? Uma capa bem bonita, como ela tem feito muitas capas de revistas por aí. E eu vejo as fotos da capa, eu falo, nossa, daria uma capa de álbum muito boa. Então eu gostaria que fosse assim. Vamos ter que aguardar para ver, porque isso ainda a gente não tem. O álbum da Anitta aparentemente vai ficar para 2024, né? O inicinho ali, janeiro, fevereiro. Algumas informações foram dadas aos fãs que foram na premiere dos vídeos, que inclusive escutaram mais músicas e inclusive viram mais clipes, inclusive esses dois inéditos. Então esses fãs que foram na premiere lá são sortudos. Uma campanha criada pela Anitta e pelo fandom dela. Então, gente, genial. Eu acho que ela tá no caminho certo. Ela está sabendo tratar o público nessa altura do campeonato. Eu fico de cara que a Anitta tem vários anos de carreira aqui no Brasil e consideravelmente um bom início aí de anos na carreira internacional, não só nos Estados Unidos, né? Mas ela já tá desde 2017, 2018, já caminhando ali para a carreira internacional, América Latina, Europa e tudo mais. Então ela tá conquistando tudo com muito empenho, com muita cautela. Eu acho que para carregar esse tanto de informação e representatividade e também de hate que ela recebe, tem que ser com calma mesmo, com as pausas que ela tem dado, sim, para a saúde mental dela e para ela também amadurecer as ideias dela. Então eu tô achando que tá tudo muito bom, no ponto certo, e só me resta aguardar para a gente conhecer os singles, né? Aqui no canal eu vou fazer a reação, né, como sempre eu faço, né? E vai ser assim uma loucura a internet nessa noite, porque recentemente a gente também vai ter outros lançamentos pops aqui no Brasil. Então a concorrência, né, gente? A concorrência, inclusive, entre os fandoms não vai acabar nem tão cedo. Então, isso movimenta tanto os materiais dos lançamentos quanto as redes sociais, né? Então, vai ser uma noite bem movimentada e eu vou estar aqui, ok? Não se esqueça de passar aqui para você conferir e também compartilhar sua opinião, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo.